Vamos lá, queridos. Vamos lá. Bom dia a todos. Deus vos abençoe. Nós estamos aí entrando no outro horário. Nosso horário é às 6 da manhã. Só que eu tive crise de coluna essa noite. Foi pesado. Mas vamos lá, vamos vencer. O Senhor é conosco, nós vamos vencendo. O que vier a gente vence em nome de Jesus, porque Deus é conosco. Vamos lá? Terça-feira, hoje tem teologia. Abra a Bíblia em Gênesis 25. Hoje tem teologia, tá? Atenção, seminaristas, tem aula hoje. Aula hoje, professor Edson, aula top. Todo mundo presente, unidade. Essa turma top, homens de Deus, mulheres de Deus. 19 horas tem aula, hein? De 7 da noite a 9h30. Você que quer conhecer, você que ainda não está estudando, vem assistir uma aula, vem conhecer o curso. Você vai amar, você vai querer estudar, você vai se envolver, você vai... Não tem como a pessoa ficar de fora desses estudos, é maravilhoso. Quem se forma quer ficar, porque o conteúdo é muito bom, gente. É muito bom. Cada aula é uma aula diferente, cada aula é um acréscimo, um crescimento. Isso é importante, tá bom? E como é que vocês estão nessa terça-feira? Espero que todos estejam bem. O povo vai entrando aí na live e a gente vai aqui abrindo a Bíblia já. Gênesis 25. Nós vamos ver aqui sobre Isaac, descendente de Isaac. Isaac vai casar, a gente já viu aqui, ele já casou. Vai orar para Deus abrir a madre da sua esposa, Rebeca. Ele aos 40 anos ele casa com Rebeca e vai orar, pedir a Deus que cure ela, abra a madre dela. E 20 anos depois, Isaac se torna pai, aos 60 anos de idade, e vai ter esses filhos, os irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. E a gente vê que o casamento dele com a Rebeca foi lindo, o encontro, né? Deus providenciou tudo, preparou tudo. Isaac extraordinário, descendente de Abraão, próspero, abençoado por Deus, debaixo da promessa. Rebeca, uma menina linda, extraordinária, que homem nenhum tinha tocado nela, virgem, trabalhadora, dedicada, proativa, né? E tudo encaixou direitinho, foi bênção de Deus. Só que quando os meninos nascem, nessa sequência deles crescerem, vai ter um probleminha. Isso aqui eu queria compartilhar com vocês, que isso aqui vai ajudar muito aí. Versículo 28, Gênesis 25, 28. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Aqui instalou-se um problema nessa família. O que faz um casamento ser extraordinário? O que faz uma casa ser abençoada? O que faz um ministério prosperar, um grupo fluir, um trabalho vingar? O que faz uma empresa ir para frente? O que faz um departamento funcional? O que faz os músicos estarem ali dando o seu melhor? O que faz a empresa, o comércio, a loja, o curso, a escola? O que faz prosperar? Exatamente aí. É isso aí que o presbítero Vinícius já escreveu ali, a unidade. Então, quando estamos em unidade, as coisas elas entram num estado chamado exponencial de crescimento. Ao invés de você crescer 1 a 1, você cresce 100 por 1, como Isaac prosperou lá naquela terra lá. Naquele ano ele prosperou 100 por 1. Quando a unidade, especificamente aqui falando, o casamento ele flui. E infelizmente, nós encontramos aqui em Gênesis 25, 28, um problema dentro da casa de Isaac. Isaac e Rebeca até agora, top das galáxias, casamento maravilhoso, tudo fluindo, Deus no negócio, aprovando e tal. Nasceram os meninos, pronto.
nasceu os gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú é amado por Isaque, o pai. O pai ama o Esaú, que era o da caça, que era o que ia para mata, caçar, cara desbravador, aquele proativo, aquele homem da caça, aquele homem da guerra, da luta. E Jacó era um rapaz mais caseiro, ajudador dentro de casa, e isso agradou a mãe. Deus abençoe, o povo está chegando. Isso agradou a mãe. Então Rebeca, por sua vez, ela olha para Jacó e ama esse filho. E Isaque, por sua vez, olha para Esaú e ama esse filho. Pronto, instalou-se casa dividida. Então, quando a casa está dividida, vai vir os problemas. O casal, ele pode ter 10 filhos, mas ele tem que ser justo com os filhos e ter a sabedoria, porque às vezes um pai na raiva, a mãe na raiva, acaba... Eu gosto mais do teu irmão do que você. Pronto. Comparações dentro de casa. A gente sabe que os filhos é igual isso aqui, ó. Dedo da mão. Esse não é igual a esse não é igual a esse, também não é igual a esse não é igual a esse, não é igual a esse. Cada um tem a sua particularidade, peculiaridade. Mas todos estão ligados à mão, tá? A mão comanda todos os dedos, mas os dedos são diferentes. A mão é o pai e a mãe. Os filhos são diferentes, mas todos estão sendo comandados por esses pais. Mas são diferentes e os pais precisam entender isso, para que não venham pecar nessa parte, que no caso aqui Isaque e Rebeca acabaram por estragar o relacionamento deles, azedar o relacionamento deles, criar antipatia nos filhos, criar rivalidade entre os filhos, por conta da falta de unidade, ok? Amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Então, a gente tem batido nessa tecla. Casal tem que estar em unidade. Casal não pode ser só unido. O casal tem que estar em unidade. O casal tem que estar em o que, gente? Em unidade. Escreve aí assim, ó. Unidade. Unidade. Um só. Quando o casal está em unidade, flui. Quando o ministério está em unidade, flui. Quando o departamento está em unidade, flui. Quando a casa está em unidade, flui. E o que o Satanás quer? Acabar com a unidade. Acabar com o crescimento. Acabar com a bênção. Por quê? Porque ele é o pai da rebelião, né, gente? É o pai da desunião. É isso aí, ó, unidade, exatamente. A unidade vai fluir. E nós precisamos entender isso para ficar claro, clarificar essa questão em nossa vida, tá bom? E aí, a gente já tem a primeira lição aqui do problema da casa dividida. Você sabe que os irmãos vão entrar em atrito, o Isaque já está com a vista ruim, não está enxergando, vai chamar o seu filho, que é o primogênito, apesar de serem gêmeos, tem o primogênito, Esaú, e vai dizer: meu filho, eu estou velho e eu preciso te abençoar antes que eu morra. Era uma prática dos pais, dos patriarcas,
liberar uma bênção, uma palavra profética sobre os filhos. E ali ele vai lá, prepara uma caça daquela no ponto que eu gosto. Volte aqui que eu vou te abençoar antes que eu parta, antes que eu morra. Esaú então foi à caça. Rebeca escutou a história. Teu pai vai abençoar o teu irmão. Só que tu vai ser abençoado primeiro. Você vai pegar rapidinho aí uma caça, a gente prepara aqui, e você vai lá e se apresenta como seu irmão. Mas antes disso, Jacó, ele negocia com o irmão, com Esaú, a primogenitura, que é o direito de filho mais velho. A primogenitura era o direito de ser o patriarca da próxima família inteira. Morrendo Isaque, Esaú seria o chefe de toda a tribo. O direito maior seria dele. Metade de tudo seria dele. A outra metade se dividiria com todos os outros irmãos. E ele seria o patriarca. Esaú chega com fome em casa. Jacó era da cozinha, preparou tudo. E o Esaú disse: me dá alguma coisa para comer que eu estou morrendo de fome. Jacó disse assim: eu até te dou, mas eu quero que você me passe, me venda a sua primogenitura, o seu direito de filho mais velho. E Esaú, ele vai dizer assim: eu estou quase morrendo, isso que não serve de nada. Aí Jacó disse assim: então jura para mim. Versículo 33, Gênesis 25, 33. E aí jurou-lhe, e jurou. E a Bíblia diz no versículo 34, no finalzinho, que assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Desprezou a sua primogenitura. Quantos desprezam hoje? Quantos têm desprezado aquilo que Deus tem lhe confiado? Às vezes a gente acha tão comum tocar um instrumento na igreja, ou fazer parte de um serviço na igreja. Às vezes a gente acha tão comum aquilo ali, tocar um instrumento, cantar, ficar numa portaria recepcionando os irmãos, cortar um pãozinho, botar um café ali, limpar um chão da igreja em alguma parte ali, cuidar de uma criança, de um jovem, do adolescente, entendeu? Ajudar em algum serviço. Às vezes isso fica tão automático que a gente acaba desprezando esse direito que o Senhor está nos confiando de sermos úteis na sua obra. Às vezes a pessoa despreza a oportunidade que foi dada de ser obreiro, de diácono, de missionário, de presbítero, evangelista, pastor. Pessoa, de que me serve isso? De oportunidade de estar ali, adorando a Deus com o instrumento, com as mãos, orando dentro da igreja, de mãos dadas com os irmãos, ajudando na cantina, ajudando no setor. E às vezes a pessoa se coloca como Esaú. Tem um direito, mas aquilo se torna comum. Nunca torne comum as oportunidades que Deus dá. As oportunidades que o Senhor nos concede. Às vezes a pessoa está ali no culto, todos os cultos, e a pessoa começa a achar comum. Sabe quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar indo para a igreja e não podem? Ou estão acamadas, ou estão presas, ou estão escondidas, fugidas, ou enfermas, doentes, ou sem conseguir congregar, ou aflitas, ou endemoniadas, ou sem força. A pessoa quer, mas não tem força. E você está
congregando, caminhando, e às vezes a gente, mais um culto, né? E você vai e entra e adora, e glorifica a Deus, mas acaba ficando comum. Não despreze. Deus abençoe. Não despreze. Não despreze. Como Esaú desprezou a sua primogenitura. Então, negócio foi fechado. O negócio foi fechado. Jacó aproveitou a fome do irmão e lançou a rede, né? Lançou a rede. E o irmão falou, não me serve de nada. Se Esaú considerasse a primogenitura, ele ia dizer, poxa, irmão, a minha primogenitura, o meu direito, poxa, é meu direito, isso aqui é inegociável. Então não vai comer, então vou falar com mãe, porque história é essa, não deixar eu comer, papapá, ou negociava outra coisa, negociava ali um dinheiro, eu pago essa comida. Mas ele negociou o que não era para negociar. Entendeu? Eu faço as coisas com amor e cuidado, porque sei que fui escolhida. Porque para Deus as coisas têm que ser feitas com excelência. É isso aí. Privilégio que Deus dá. E tem gente que despreza. Sabe aquele privilégio de você ir ali servir um irmão, entregar um folheto, entregar um envelope, entregar uma folha, receber na porta da igreja, cuidar de alguma área. Você vê um negócio no chão, você pega aquele lixo, bota lá fora. Você tem aquele cuidado, meu Deus, eu estou fazendo parte disso aqui. Eu estou fazendo parte da congregação. Eu estou fazendo parte da obra do meu Deus. Que privilégio, Senhor. Davi disse isso, Senhor, permita-me estar todos os dias em teus átrios, em tua presença, em tua casa, em teu templo. Amém? Então aqui está muito bem claro, podemos avançar essa parte? Está muito bem claro que Esaú negociou, vendeu para Jacó a primogenitura, até aqui está tudo bem, certo? Vendeu a primogenitura para ele e tal. Jacó não tomou até agora Jacó está tudo certo. Até agora Jacó agiu corretamente. Ele falou, poxa, eu quero essa primogenitura. Ele pode pedir. O direito era do irmão, mas o irmão desprezou o seu direito. Como Judas também, o que ele fez? Ele desprezou o seu ofício e foi tirado dele o ofício que seria lhe dado, o ofício de apóstolo de Jesus Cristo. E Judas desprezou a vaga, ele perdeu a vaga, foi tirado daquela oportunidade. Então Esaú vendeu para Jacó a primogenitura. Tá tudo certo. Acontece que, pelo fato de Jacó ter comprado do irmão o direito de primogenitura, ele não poderia enganar o pai dele. Aqui está o detalhe. Até aqui está tudo bem, nota 10 para Jacó, concordo com ele, poxa, legal, negociou com o irmão, me dá tal, me vende primogenitura, vendeu e tal, desprezou Esaú o direito de primogenitura. Agora, isso não dava o direito de Rebeca enganar o marido. Não dava o direito de Rebeca enganar o marido. Rebeca enganou Isaac. Rebeca foi a mentora. Ela foi a cabeça ali de um problema naquela família. Porque ela arquitetou, ela foi nesse ponto maquiavélica de enganar o próprio marido e ensinar os filhos, no caso o filho Jacó, a mentir para o próprio pai, gente. Olha a situação. Olha o que é uma casa fora de unidade. A mãe se envolve com os filhos para mentir contra o pai. A mãe encobre o erro da filha.
o pai encobre o erro do filho, e um encobre o outro, o filho encobre o erro da mãe, do pai, e fica uma casa, ó, dividida. E Satanás, ó, batendo palma, quando que o casal tem que estar em unidade. Uma fala só, o que pai fala, mãe fala, o que mãe fala, pai fala. E os filhos em sujeição, vendo aquele lar em unidade, aqueles irmãos terão unidade. Pode observar, pais que brigam, filhos brigam. Pais que brigam, irmãos vão brigar. Pais que não se amam, os filhos não se amarão. Pais que não têm relacionamento, os filhos também não terão. Olha o que Satanás encontra muitas das vezes, espaço em casamentos, e ele não destrói só dois, não, ele destrói uma geração toda, porque toda aquela geração vai estar debaixo de desarmonia, de desunião, de briga, de traições, de confusões. Agora, um casal alinhado, um casal que é um só, um casal que é fechado em unidade, vai passar para os filhos essa unidade, e os filhos serão um, os filhos se respeitarão, os filhos se darão bem, e aí você verá que os filhos dos filhos se relacionarão bem, os primos se relacionarão bem, os sobrinhos se relacionarão bem, os netos se relacionarão bem. Agora, quando os pais brigam, os pais são desunidos, os pais não têm unidade, os filhos desse casal muito menos também serão unidos, e daí para baixo, meu querido, só a misericórdia de Deus. Ninguém se entende, é um com inveja do outro, é um querendo arrancar a cabeça do outro, é um brigando com o outro, é um desejando o que é do outro, tomando o que é do outro, justiça entre irmãos, briga entre irmãos, pau quebrando, por falta da unidade. Amém? Olha o comentário aqui, é verdade, pastor, é isso aí. Então a unidade vai gerar uma coesão, a unidade vai gerar uma fusão, a unidade vai agradar a Deus, a unidade vai gerar esse agregamento. Ó, filhos são o que nós fazemos, não o que falamos, não o que nós... Exatamente. Filho, ele repete o que a gente faz, não o que a gente fala. Filhos, eles na realidade são cópias, não é? Fiéis dos seus pais. Salvo quando você encontra Jesus e às vezes nesse caminhar você quebra uma maldição que vinha dos pais e tal. Mas às vezes pessoas que até estão dentro da igreja são cópias fiéis dos seus pais, no sentido dos erros, das coisas erradas, porque ainda não teve esse descolamento dessa aliança que vem dos pais terrenos, onde você tem que fazer o quê? Tirar essa cobertura dos seus pais terrenos e colocar a cobertura do Pai Celestial. Você entender que a sua paternidade verdadeira está em Deus. E aí você quebra todo o mal que vem dos pais, aquela questão de descendência. Então Esaú desprezou, Rebeca ouve que Isaac pede a Esaú para trazer o guisado, aquela comida. Rebeca é a mentora, faz Jacó mentir contra o pai dele. Olha a situação. Jacó ainda disse assim: mãe, isso está errado. Se meu pai descobrir, ele vai me amaldiçoar. Ela disse assim, que a maldição caia sobre mim. Você sabia que por causa dessa atitude de Rebeca, temos que ser exemplo, exatamente. Você sabia que essa atitude de Rebeca, de armar tudo isso, arquitetar, depois Esaú ficou com raiva de Jacó,
E ela fala: meu filho Jacó, dá um pulo lá na família dos meus irmãos, fica lá um tempo, quando a poeira sentar eu te chamo de volta. Você sabia que ela nunca mais viu Jacó? Você sabia? Você sabia que caiu sobre a Rebeca o peso e ela nunca mais viu o filho que ela ama, que ela amava? Essa atitude de Rebeca de mentir contra o marido, de trair a confiança do esposo, de fazer o filho mentir contra o próprio pai, ela nunca mais viu o filho que ela amava? E aí? Eu quero ver você achar aí Rebeca depois nessa história. Você não vê mais. Nunca mais Jacó viu a mãe. Saiu novo, foi para casa dos tios, foi para casa de Labão, né? Vai trabalhar 7 anos para Labão, para casar com a filha, depois mais 7 anos, 14 anos, depois mais ainda, quando ele volta, a mãe já não está mais junto ali. Depois Deus foi misericordioso e a união entre os irmãos se acertaram décadas à frente, que a gente vai ver ainda. Mas decisões erradas, né, gente? Nós temos que ter muito cuidado, porque todos os dias somos tentados a tomar decisões erradas. Não tome decisão na emoção. A emoção, olha, é um perigo. A emoção é um perigo. Pessoas que vivem emocionadas, pessoas que vivem na base do sentimento, meu irmão, é só problema, é só dor de cabeça. Você precisa usar a inteligência, a sabedoria de Deus. Não tomar decisão precipitada, não tomar decisão no calor da emoção, não tomar decisão no sentimento, não tomar decisão sentindo isso ou aquilo, mas usar a cabeça, raciocinar. Fala, peraí, calma, buscar conselheiros, pessoas que já viveram aquilo ali, já enfrentaram aquilo ali, já lidaram, e você saber o que eu faço aqui agora. Qual decisão que eu tomo? Ir para a palavra, buscar em Deus, orar, buscar e falar com teu pai, falar, pai, o que eu faço? Você tem um pai. Você não é um lixo, não. Você não é abandonado, não. Você tem um pai, você tem que se posicionar. Ontem falamos isso no culto, mas, meu irmão, o povo só faltou pular quando o povo entendeu que eles têm um pai. O povo só faltou gritar dentro da igreja quando eles entenderam que tem um pai que está querendo o melhor para eles, que está disposto a resolver os problemas dele, que ama eles. E Satanás quer colocar que Deus é o terror, que Deus é o mal, que Deus é o que quer nos lascar e quer ver o nosso mal. Satanás quer que você acredite nisso. Satanás quer que você acredite que Deus que veio para matar, para roubar e para destruir a tua vida. Mas Deus, ele é o primeiro a querer ver o teu bem, o primeiro a querer te ajudar, o primeiro que te amou, o primeiro que quer ver você de pé. Então você tem que entrar, ó, pai, eu tenho um pai. Glória a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Que lição, né? Então a gente vê que essa questão dos dois vai acabar Jacó mentindo para o pai. Jacó bota até Deus no rolo, diz que foi Deus que, quando Isaac diz assim, meu filho, você pegou essa caça muito rápido. E aí Jacó disse assim, é porque Deus que mandou ao meu encontro a caça, né? Tá lá no versículo 20, do versículo 27. E a gente vê depois, por conta de Jacó cair na conversa da mãe, depois você vê Jacó pagando o preço, né? Mentira
a mentira que Jacó fez ao pai, a gente vê o sogro dele passando ali um aperto. Jacó pagou preço com o sogro, foi enganado pelo sogro. Jacó enganou o pai, não foi? Jacó enganou o pai por causa da mãe, né? O sogro engana ele e os filhos de Jacó enganam ele. O filho que Jacó amava, que era o José, filho de Raquel, ele achou que de fato tinha morrido. Lembra que os irmãos com inveja, a gente vai chegar nisso, os irmãos com inveja venderam José para os egípcios e depois disseram para o pai que uma fera tinha matado José, e Jacó ficar de luto anos e anos achando que José tinha morrido. Jacó mentiu para o pai, os filhos de Jacó mentiu para Jacó. Cuidado com a lei da semeadura. Gente, até aqui nós vamos trabalhar hoje. Eu tenho absoluta certeza que nesses 31 minutos que estamos aqui, Deus falou ao nosso coração. Amém? Deus falou ao nosso coração. E amanhã, às 6 da manhã, estaremos juntos aqui, se o Senhor permitir, tá bom? Quem entrou depois aí, eu comentei que eu não consegui entrar às 6 da manhã. Essa noite eu tive crise de coluna, deu uma pinçada na minha coluna, alguma coisa que eu fiz, mexeu, e ontem à noite eu já fui dormir. Na realidade foi ontem na parte da tarde que eu já senti a coluna e eu tô lutando, tô vencendo, o Senhor é comigo, já me curou, tomo posse e vamos guerreando, tá bom? E hoje foi difícil por conta da coluna, mas já estamos aqui entregando para vocês. E à noite, seminaristas, todos juntos dando glória a Deus, amém? Atenção, seminaristas, 19 horas, se preparem. Acompanhe os stories também, tem sempre conteúdo bom para vocês, para fortalecer vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Que culto foi esse ontem, hein, gente? Hein? Que culto foi esse ontem? Meu Deus do céu. Corredor de fogo. Eita! Corredor de fogo. Quinta-feira tem corredor de fogo lá na comunidade. Eita, vai ser fogo puro. Amém. É vencer ou vencer. Isso aí. Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até mais tarde. Deus abençoe. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Paz, queridos.